Olá, seja bem-vindo a mais um encontro do Lição em Dose Dupla. Que bom ter a sua companhia conosco, você que assiste pelo YouTube, você que assiste pelo Facebook, como uma grande família, aqui estamos mais uma vez. Um abraço especial também para você que está chegando pela primeira vez e já vá compartilhando, tá? Vai compartilhando aí a nossa transmissão através de várias formas, seja pelo Facebook, ou até mesmo pegando o link, compartilhando pelo WhatsApp. Logo, no próximo trimestre, nós teremos a volta do podcast, vai ser muito gostoso você também poder ouvir as nossas transmissões. E eu estou aqui um pouco inquieto, porque meu amigo Escovão, por 2 vezes, recebeu o convite e não esteve. Ele garantiu que na próxima estará, daqui os próximos 2 encontros estará conosco. Então, o meu amigo Wanderson Assunção, que poderia deixar o nosso encontro triplo, fez questão de que a lição fosse em dose dupla. Por onde anda o Wanderson Escovão, viu? Que coisa, nosso querido pastor Wanderson Assunção. Agora, o Assunção não está aqui, mas o Domingues está. Meu xará, Domingo, como é que você está? Tudo bem? Xará, eu digo porque você comumente agora é chamado por todos de xará, né? Como é que você tá? Passou bem aí os últimos dias? Estou bem, graças a Deus. Eu tive a oportunidade de estar lá em Santa Catarina. Você trabalhou lá, né, pastor? Sim. Um abraço para o povo de lá, especialmente para a igreja de Canasvieiras, o distrito todo ali. Foi uma bênção, estive de rodear a terra, porque depois ainda fui para outros lugares. Mas estamos de volta no Lição em Dose Dupla, na nossa querida ápice, para avançarmos na pregação do Evangelho. Foi legal lá então? Foi uma bênção conhecer os irmãos, um fim de semana teológico, foi muito enriquecedor estar com eles ali. E o mistério permanece, né? Você comentava agora há pouco que o mistério permanece, né? Rapaz, você falou aí Escovão, né? A gente já está aqui há mais de um ano no Lição em Dose Dupla e vem visitas aqui, já passaram muitas pessoas pelo Lição em Dose Dupla e ninguém revelou ainda da época, não é, do NASP, por que Escovão. Então eu não sei se só ele pode revelar o mistério de todos os mistérios. Então, se tem um pecado oculto aí. Olha, eu acho... Mas ele está conclamado a vir explicar aqui, viu? Deixa eu ser bonzinho. Eu acho que Escovão tem a ver com o fato de que ele pegava nas escovas para esfregar, lavar, banheiro, não sei. Talvez seja isso. Era um menino trabalhador, né? Talvez. Vamos levar por esse lado, né? Mas ele vai revelar. O que há de ser, será. Um dia... o registro será aberto diante do Tribunal Celestial e todos saberemos o porquê Wanderson Escovão, né? Nada ficará oculto. Muito bom. Queridos, que bom tê-los conosco. Lembrando que você pode ter acesso a todo o conteúdo, a síntese das nossas discussões, a síntese da lição, em algo que é colocado semanalmente no link de descrição. Você entra lá no link de descrição, você tem acesso ao resumo da lição. É muito legal, cada vez mais pessoas têm acessado, têm buscado e utilizado os resumos, né, que nós estamos ali colocando, tá bom? Pastor Wanderson, vamos começar então o estudo? Mas nada melhor do que nós orarmos pedindo a presença de Deus. Se você puder agora, feche os seus olhos e juntos vamos ter esse momento de entrega da nossa vida e do tempo a seguir nas mãos do Senhor para que Ele conduza tudo o que será feito aqui neste momento. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer pela oportunidade e junto com os nossos amigos nos mais diversos lugares estudarmos a Tua Palavra. Que o Senhor nos dê sabedoria, a nós que aqui estamos, a eles que estão nos assistindo, aqueles que vão repartir a lição em suas igrejas, vão compartilhar aquilo que estudaram e que, acima de tudo, a Tua Palavra fale ao nosso coração e nos transforme mais e mais à Tua imagem. Oramos por Cristo. Amém. Amém. Como é bom saber que Jesus é o autor e consumador da nossa fé. E a 11ª lição do tema que nós estamos vendo, o tema de Hebreus, contido neste guia incrível de estudo da Bíblia, vai trazer a temática da fé e como Cristo é o consumador, aquele que conduz todo o nosso processo de caminhada em fé rumo à Canaã celestial. Os capítulos 11 e 12 de Hebreus vão tratar dessa temática da fé. E a temática da fé, ela é vista na perspectiva de uma corrida. Eu não sei se você é atleta, se você em algum momento já correu, já participou de uma maratona, mas exige da nossa parte muita dedicação, muita entrega e exige também da nossa parte muita perseverança se nós quisermos colocar os nossos corpos
né? Há tremendos desafios, como correr quilômetros e quilômetros, e isso demanda perseverança, demanda preparo, e na vida cristã não é diferente. Nós precisamos de muita perseverança, de muito preparo, e pastor Wanderson, eu acho muito interessante essa analogia que foi usada da corrida, ilustrando a nossa jornada. Antes de nós falarmos sobre fé, eu acredito que Paulo ele foi muito prudente ao analisar a nossa caminhada, a nossa trajetória, como sendo algo que demanda esforço, e ele usou em outros escritos esta ideia de que nós devemos correr de tal maneira que possamos alcançar a corrida que nos foi proposta. Nós não temos isso claramente destacado no livro de Hebreus, mas ele trabalha isso, né, esse conceito, né? Ele trabalha por 7 vezes ao longo dos seus escritos a questão da corrida da fé, né? Ele mesmo vai falar que ele trilhou, não é, o caminho e ele completou a carreira. Ele está falando exatamente de terminar essa corrida. Aqui em Hebreus 12, não é, ele fala dessa corrida da fé, versos 1 e 2, e Paulo tira esse exemplo, só para a gente contextualizar um pouquinho melhor aqui, pastor Roger, porque na época de Paulo já existia as Olimpíadas e já existia a prova mais importante da Olimpíada, que inclusive em nossos dias é que encerra as Olimpíadas, que era a corrida de maratona. E a corrida de maratona, ela foi cunhada porque quando os gregos guerrearam contra os persas, eles combinaram com as mulheres que se eles não chegassem até determinado horário de uns 2, 3 dias depois lá de começar a guerra, com a notícia da vitória, as mulheres deveriam matar as crianças e se matar. E quando eles vencem os persas, falta 4 horas para que desse o horário combinado. E eles estavam na cidade de Maratona. E aí Felipe diz que é o soldado mais rápido, os cavalos estavam todos mortos, se propôs a correr de Maratona até Atenas. E quando as mulheres iam se matar, Felipe surgiu no horizonte, gastando todas as suas forças, depois de ter lutado por dias e dias. E quando ele cruza os portões de Atena, a única coisa que ele diz é vitória, e morre. Mas ele salva as mulheres e as crianças. Então surgiu dali a corrida de maratona, em homenagem a isso que Felipe desfez. Paulo diz que nós temos uma outra corrida, que não é de Maratona a Atenas, é da terra para o céu, é a caminhada que nos está proposta. E o que me chama a atenção nessa corrida de fé é que Jesus é autor e é consumador. E eu acho que aqui o autor da lição já está nos mostrando a concepção de fé que a Bíblia nos traz. Porque nós temos uma concepção de fé um tanto quanto equivocada. Mas Paulo está nos dizendo, todos temos que correr essa corrida de fé que nos está proposta. E quando a gente olha para a trajetória bíblica, a gente percebe que nós estamos agora carregando o bastão que nos foi passado. É uma corrida que não começou hoje e não vai ser até amanhã. É uma corrida que envolve o povo de Deus desde os primórdios e século após século. Deus tem aqui os seus filhos que escolhem viver pela fé, que escolhem caminhar em direção à Cidade Santa e que nesta corrida de fé vão passando o bastão para gerações subsequentes. Nós estamos agora carregando esse bastão. Eu acho legal essa perspectiva que é colocada pelo autor, de que por que não crer que nós somos aqueles que estão a um passo de participarmos da conclusão, da chegada. Nós agora fazemos parte desta corrida na parte final. Eu creio que nós estamos na parte final dessa corrida. E um dia nós vamos perceber que valeu a pena ter corrido, ter perseverado, o preparo constante para triunfarmos e entrarmos um dia, muito em breve, através dos portais da Cidade Santa, na presença de Deus, na Nova Jerusalém. Hebreus capítulo 11 nos diz que a única coisa que nos possibilita avançarmos nessa escuridão que nos cerca de um mundo corrompido pelo pecado, caminhando, correndo, é a fé. E agora, pastor Wanderson, acho que seria interessante nós entendermos, uma vez que Hebreus 11 e 12 traz de maneira muito pulsante a temática da fé, analisarmos um pouquinho o que é fé na perspectiva bíblica, porque existe hoje em dia ideias convergentes e existe também ideias que são ideias contraditórias no tocante à fé. Afinal de contas, o que é fé? Eu sempre costumo dizer, pastor Roger, que é mais fácil definir o que fé é pelo que fé não é, né? Nas origens da palavra, né, tanto no hebraico quanto no grego, fé traz um sentido de confiar e de confirmar, né? Emuná, por exemplo, ou pistis. Mas é mais fácil, acho que a gente dizer o que fé é por aquilo que ela não é. E às vezes a Bíblia diz sem dizer, né? E pegando já o tema da lição, né, Jesus, autor e consumador, eu costumo resumir fé de 3 formas, dizendo que ela não é. Primeiro, a fé não é autogerada. Veja que o autor diz que
O autor da lição comenta que Jesus é o autor da nossa fé. Certamente você já ouviu pessoas dizerem assim: hoje eu estou com pouca fé, mas ontem eu estava com muita fé. Então dá a impressão que a fé é um botãozinho que você aperta, ela sobe e diminui, não é? Fulano não tem fé, o outro tem muita fé. A fé não é autogerada, não é por nós. A fé é a capacidade dele de despertar fé em nós. Eu costumo dizer que fé é como se apaixonar. Você não acorda um dia e diz assim: hoje eu não termino o dia sem me apaixonar por alguém. Não, não é assim. Você, quando encontrou a Liz um dia, você não acordou aquele dia dizendo: hoje vou me apaixonar. Não, um dia você olhou e disse: opa, que interessante. Então veja, depende da capacidade, do jeito, da personalidade do outro de despertar interesse em você. Fé depende de Deus, acima de tudo. Então, primeiro, fé não é autogerada. Segunda coisa, a fé não vale pelo seu tamanho, ela vale pelo seu fundamento. Jesus disse: se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, com a base correta, já ajuda. Não adianta você ter muita fé em bases incorretas, em princípios errados, não é? Em deuses desse mundo. Não adianta. E, então, a fé não é autogerada, ela não vale pelo seu tamanho. E, por último, a fé não é contra as obras. Então, é mais fácil entender o que fé é por aquilo que fé não é. E eu diria, também, pastor Roger, para devolver a palavra, que a fé, ela não é fideísmo, ela não é burra. Embora a fé, diz Hebreus 11, é a certeza das coisas que não se veem e a certeza de que vão se cumprir as promessas que nós esperamos, fé não é burra, isso é fideísmo. A fé tem evidências, a fé tem sustentação, a fé tem base. Então, eu diria que fé é isso, dizendo aquilo que fé não é. Interessante, né? Você estava comentando sobre aquilo que é fé, sendo contraposto àquilo que ela não é, né, em essência, e me vem à mente aqui o que está, se você tem a sua Bíblia, abra no livro de Hebreus, capítulo 11, verso 1, diz assim: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Esta certeza, essa convicção em que você vive realidades antecipadamente, só é possível quando você tem confiança. Dentre as muitas definições que nós teríamos, eu acho que algo que é fundamental para se viver fé, para se entender o que é fé, é confiança. E perceba que confiança, ela não é autogerada. A confiança é fruto de um relacionamento. Você só pode realmente crer, acreditar em alguém quando você convive com essa pessoa. E é interessante porque a própria palavra confiança, não é? Que vai gerar a fidúcia ali no latim, o que é confiança? Todo mundo já precisou de um fiador ou já foi fiador. Eu faço um negócio, mas eu posso só fechar esse negócio com você com a fiança. Uhum. Você tem que dar algo, algum elemento como prova de que será pago. Por isso que eu disse exatamente que a fé não é burra. Quando a fé, pistes, é confiar, e no hebraico confirmar, Deus está dizendo o seguinte: eu quero que você confie sim, mas eu te dou evidências, eu te dou elementos da minha presença. Em cima do que você está falando, vamos usar aqui o exemplo de Pedro, tá? Pedro, ele precisou crer e confiar em muitas coisas, mesmo que, para tanto, ele tivesse que antecipadamente viver uma realidade que não lhe estava proposta. Vou, de maneira bem mais prática, dizer o seguinte: quando Pedro, depois de alguns dias, ele tem um encontro com Jesus após a ressurreição de Cristo, aquele que o negara por 3 vezes, recebe por 3 vezes a confirmação de que era o escolhido para apacentar as ovelhas. E Jesus, lá no livro de João, capítulo 21, chega a dizer até a maneira como ele honraria a Cristo, e a gente sabe pela história que Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo, ou seja, aquele que fora covarde, aquele que negara, teria tamanha fé que estaria disposto a morrer por Cristo, não sendo digno de ter o mesmo tipo de crucifixão. Agora, este Pedro, que teve essa fé consolidada, confirmada, essa confiança potencializada ao longo dos anos, ele exclui o fideísmo quando ele, na sua primeira carta, no capítulo 3, verso 15, diz o seguinte: antes, santificai a Cristo como no Senhor, ou como Senhor, em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir a razão da esperança que há em vós. Em outras palavras, ele está dizendo o seguinte, que nós devemos estar preparados para
respondemos, quais são as bases da esperança que temos, da fé que temos. De certa forma, o que Pedro está dizendo é que, embora a fé não possa nos dar todas as respostas, ela não surge do nada, porque existem os feitos de Deus ao longo da história que nos fazem crer que ela é lógica em algum aspecto. E o aspecto que muitas vezes a fé é lógica é a certeza de que nosso Deus interfere na história, que conduz a história, e mesmo que ela seja ilógica na maneira como Deus executará os seus feitos, como ele intervirá na história, a nossa lógica está no fato de que a fé, embora não possa ser explicada, ela não parte do nada, porque ela é construída na ideia de que um Deus que atuou no passado atua no presente e na sua própria vida ele dá muitas evidências de que é possível crer nele. E é por isso que Hebreus capítulo 11, não é? Se a gente puder dar uma olhadinha juntos ali, Hebreus capítulo 11, verso 35, se torna um golpe mortal, uma ferida, né? Mortal, para aqueles que acham que a fé pode ser manipulada, a fé só é válida quando tudo vai bem. Fé é a certeza da presença de Deus acima de tudo. Nós vamos ver na vida dos heróis, né? Que vamos estudar. Hebreus 11, 35 diz assim, pastor Roger: mulheres receberam pela ressurreição seus mortos, alguns foram torturados não aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios, açoites, algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados ao meio, mortos ao fio da espada, peregrinos vestidos em peles de ovelhas, cabras necessitados, aflitos, maltratados. E o verso 38 diz assim: homens dos quais o mundo não era digno. E ele está falando de fé desde o verso 30, o capítulo 11 inteiro, não é? Mas falando da fé desses homens e mulheres. Se nós não tivermos a consciência de que o relacionamento de fé com Deus é a certeza da sua presença, são evidências da presença dele conosco, mas nem sempre como a gente espera, quando as coisas saírem do controle, nós vamos perder a fé, como alguns dizem, não é? Mas às vezes é porque não compreendemos direito o que é o relacionamento com Deus, a evidência da presença de Deus. Às vezes não é a doença que é forte demais, é o paciente que está fraco, porque ele não entendeu o que era o relacionamento andar com Deus. É por isso, assim, abrindo um parênteses para nós depois fecharmos e entrarmos de como funciona essa vivência da fé na perspectiva do cristão, por isso que o cristão ele vive pela fé, eu quero aqui colocar, mais uma vez reiterando aquilo que falei, de que quando Pedro disse que nós devemos saber dar a razão da nossa fé, é porque Deus nos dá, com certeza, evidências cognitivas, né, de que ele é real e de que ele atua na vida dos seus filhos, como até mesmo a possibilidade de nós entendermos que a fé não é um livro que nos faz viver uma realidade mitológica. Pelo contrário, nós conseguimos ter evidências através da Bíblia, da sua veracidade, da sua mensagem como sendo verdadeira, através de N situações, como situações históricas do passado que comprovam a validade e a veracidade das suas assertivas, né, mensagens. Também nós podemos ter aqui, através da Bíblia, exemplos de pessoas que, diante do desconhecido, entendiam que o Deus a quem eles serviam era um Deus real. Pega o exemplo de Ananias, Misael e Azarias, né? Sadraque, Mesaque e Abednego. Você acha que eles escolheram, assim, do nada, entrar numa fornalha ardente? Eles tinham convicção sólida de que as escrituras que até então eles tinham, os escritos proféticos que tinham em suas mãos até aquele momento, eram escritos que apontavam para um Deus real, o testemunho oral, aquilo que eles vivenciaram com Deus, mesmo em meio às dificuldades, à opressão, ao cativeiro da Babilônia, tudo isso os impulsionava a crer que eles não estavam sozinhos. Por isso que a gente vai ter essa perspectiva de entender que a fé, muitas vezes, ela é incompreensível na situação de você não conseguir entender como Deus vai agir, mas ela não é ilógica, ela não é um fideísmo básico e barato, porque você tem evidências na sua vida, no passado, na história, na palavra de Deus, de que o nosso Criador é real, que o nosso Salvador é presente na nossa vida e, portanto, nós podemos viver pela fé. E aí a gente volta então ao conselho de Paulo em Hebreus 10 agora, né? Não abandoneis, portanto, a confiança. Confiança é fé também. Ela tem grande galardão. E aí ele vai dizer, não é? O justo viverá pela fé, ele cita o texto. E ele diz, se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. A fé nos faz avançar, a despeito das dificuldades.
A despeito de não termos todas as provas, até porque se eu tivesse todas as provas, eu não precisaria de fé também. Fé é confiar, com elementos, mas confiar. Eu digo que fé é ter lastro. Fé é ter lastro. Eu sou amigo do pastor Roger. Se um dia alguém, eu não tiver contato com ele, e falar assim, olha, o pastor Roger falou mal de você, um exemplo. Eu não vou já sair ligando, xingando para ele. Por quê? Porque a gente tem lastro. Eu sei quem ele é. Ele demonstra no dia a dia que a gente convive. Então, criar lastro com Deus é o que a fé faz, para que a gente possa prosseguir quando a gente não consegue enxergar tudo, né? Muito legal essa ideia, pastor Vantos, que você trouxe, né? E agora, entrando um pouquinho na temática que nos aponta para o justo caminhando pela fé, com fé, essa ideia que Paulo apresenta aqui em Hebreus, no capítulo 10 e 11, de que o justo ele caminha pela fé, ele vive em fé com Deus, ele empresta essa ideia de Abacuque. Abacuque, eu não sei se você já teve a oportunidade de ler o livro de Abacuque, mas é muito legal, um livro muito gostoso de se ler e bem curtinho. Então, se você tem vontade de estudar um livro, estude com profundidade, entendendo o contexto, quem escreveu, quando escreveu, como escreveu, por que escreveu, para quem escreveu. Mas, em síntese, é o seguinte, Abacuque vivia num contexto de muita opressão social, em que ele via o povo de Israel mergulhado em pecados, a injustiça reinando, e ele questiona o Senhor, onde o Senhor está nisso tudo? E então Deus rasga para Abacuque a cortina do tempo, e mostra que ele estava levantando um instrumento de justiça, e que esse instrumento de justiça seriam os caldeus, a Babilônia. E que a Babilônia viria e seria um instrumento divino para executar a justiça e punir os ímpios. Quando Abacuque escuta isso, ele fica indignado. E na perspectiva de Abacuque é o seguinte, isso não faz sentido. O povo de Israel, o povo que eu habito é um povo ímpio, mas ainda é o povo do Senhor. Como é que Deus vai pegar uma nação ainda mais ímpia para ser um instrumento de justiça? E ele questiona Deus e ele diz mais ou menos o seguinte, eu vou ficar aqui na minha torre de vigia, quero ver como é que Deus vai sair dessa. E aí no capítulo 2, o Senhor diz assim, Abacuque, olha, escreve o que eu vou agora colocar para você, uma visão gigantesca, como se fosse um grande outdoor, para que todos que passarem, até aqueles que estiverem correndo, possam ver. Abacuque, o justo viverá pela fé. Abacuque, você não entende que eu tenho a história sob controle. A história desse mundo está nas minhas mãos, Abacuque. E se eu estou usando esses instrumentos, é porque eu sei o que estou fazendo. E mesmo que Babilônia seja um instrumento ímpio, de certa forma, para executar os meus desígnios, ela também um dia vai ter que prestar contas. E você sabe que Babilônia depois foi subjugada pelos medos e os persas, e os medos e os persas, por sua vez, enfrentaram o juízo através da Grécia, e a Grécia por Roma, e assim por diante. Deus está conduzindo a história dos povos, das nações, inclusive agora, nesse momento de tensão, que a gente vê tanta injustiça acontecendo lá na Rússia, na Ucrânia, e tanta coisa rolando nesse momento presente da história, e nós nos perguntemos, aonde está o Senhor? O recado de Deus é o seguinte, opa, calma, tranquiliza o seu coração. Escreva, se preciso for, um cartaz gigante de que há um Deus que está no controle da história. Mas o recado de Deus para Abacuque, para mim e para você, é um só. O justo verá pela fé. O justo verá pela fé. E no final do livro, quando Abacuque consegue ter uma percepção mais clara dos feitos de Deus e da maneira como Deus está conduzindo a história, ele muda totalmente a sua perspectiva. Em vez de ser aquele que questiona, que briga, que busca respostas, ele diz o seguinte, olha, ainda que o fruto da oliveira minta, ainda que nada dê certo, ainda assim eu vou escolher confiar no Senhor. É muito legal essa ideia, né, de que Paulo ele extrai de Abacuque uma perspectiva que pode ser aplicada na nossa vida como cristãos em pleno 2022. A história de Abacuque que você mencionou aí, pastor, ela é incrível. Vale a pena realmente, são 4 capítulos apenas, né? Vale a pena você ler agora, depois que terminar a nossa lição aqui, o nosso resumo da lição, você já pode ler Abacuque. Agora olha só que interessante que eu estava observando enquanto o pastor Roger falava. Abacuque chega a um ponto de compreensão das ações de Deus que não era o que ele esperava. Ele esperava que Deus melhorasse tudo, Deus diz vai piorar, né? Ele vai até Deus dizendo, Senhor, está tudo ruim, não aguento. Deus diz, você acha que está ruim? Vai ficar pior. Em outras palavras, né? Vai piorar para melhorar, né? Se te escandaliza enquanto andamos, que dirá quando corrermos, né? E Abacuque chega a um ponto de compreensão tão grande, né? No final do capítulo ali, versos 17, 18, capítulo 4 do seu livro,
você mencionou, quando ele diz assim, né? Ainda que o produto da oliveira minta, ainda que nos currais não haja gado. Ou seja, ele está dizendo que a vida do cristão, no andar de fé, pastor Roger, não é só clamar por quê nem para quê. É chegar a um ponto de clamar ainda que. Porque eu aprendi, não é, no cristianismo, que me ensinaram que o verdadeiro cristão nunca deveria perguntar por quê, deveria perguntar para quê. Mas às vezes não tem nem porquês e nem para quês nesse mundo, porque não tem todas as respostas. Mas se você entender quem é Deus, você pode ter sempre o ainda que. Ele diz, ainda que tudo dê errado, eu vou confiar no Senhor. Asaf disse isso. Asaf disse assim, ainda que a minha carne e o meu corpo apodreçam. Jó disse, ainda que ele me mate. E Davi disse, ainda que eu ande pelo vale das sombras da morte. É isso que Abacuque está nos ensinando que é fé. Quando você não entender os porquês e nem tiver os paraquês, a presença de Deus seja tão real contigo nesse andar de fé, que você sempre tenha um ainda que eu tenho a confiança nele. É por isso que o justo vive pela fé. E Paulo pega esse conceito e ele amplia aqui no capítulo 11 de Hebreus, mostrando que não era apenas uma experiência que ele tinha e que ele pregava, né, nesse grande sermão que foi o livro de Hebreus, mas ele vai colocando exemplos. E aqui nós temos alguns exemplos que são citados por ele de homens que tiveram fé, como por exemplo Abraão. Pastor Wanderson, Abraão, ele é por muitos conhecido como o pai da fé. E realmente a vida de Abraão é uma vida que personifica o que é a fé. Primeiro, ele tem fé para conviver com Deus num mundo totalmente voltado para o paganismo. Ali em Ur dos Caldeus, a situação era totalmente adversa para alguém desenvolver qualquer tipo de fé em Deus. Depois ele tem fé para aceitar o chamado e sair rumo ao desconhecido, desenvolvendo uma relação íntima com este Criador, podendo ouvir a voz de Deus e caminhando para uma terra da qual ele pouco ou nada sabia. Depois ele, neste caminho, nessa trajetória, ele passa por alguns percalços, porque a gente imagina Abraão como sendo um pai da fé que não falhou, e pelo contrário, ele falhou. Ele chegou a duvidar da proteção divina, a ponto de colocar em risco a própria integridade da esposa, pelo menos 2 vezes, negando ser ali o esposo. E ao longo da trajetória de Abraão, você percebe que ele tem falhas, ele duvida, até mesmo quando Deus se manifesta e diz, olha, a promessa vai se cumprir, você vai ser pai, não importa quanto tempo tenha passado. Ele ri de Deus, e não por acaso o nome do seu filho Isaque, né, é uma menção ao fato de ele ter rido, né? Ou seja, cada vez que ele chamava o nome do filho, ele estava ponderando sobre um momento de fraqueza, de falta de fé. Porque Abraão, ele acaba, nesse processo todo, aprendendo entre os acertos e erros a viver pela fé. E existe no livro de Gênesis, né, nós vamos estudar daqui a algum tempo o livro de Gênesis, na próxima lição, mas o livro de Gênesis ele traz 2 expressões interessantes que você não vai encontrar mais na Bíblia. A expressão ler-lerá. Abraão, sai, vá. Quando Deus diz sai e vá, você vai encontrar ler-lerá no capítulo 12 de Gênesis e depois no capítulo 22. São os 2 momentos em que ele tem que demonstrar muita fé, mas parece que o que acontece no capítulo 22 é para consumar uma trajetória que ainda não era plena no capítulo 12. Porque no capítulo 12, quando Deus diz, olha, sai dessa terra, ler-lerá, vai para um lugar que eu te mostrarei, começa uma história diferente de Abraão com Deus, e nessa história ele vai ter tropeços, vai ter erros, mas no final da sua trajetória existencial, Deus chega para ele e diz assim, Abraão, sai, ler-lerá, pega o teu filho, teu único filho, e agora vai para o monte Moriá e oferece-o como holocausto. Aquilo que ele consolida no capítulo 22 só foi possível porque ele disse sim para o ler-lerá do capítulo 12. Isso me faz pensar numa coisa, pastor Wanderson. A gente acha que talvez, diante de uma grande provação, a gente vai mostrar que tipo de fé que nós temos em Deus para suportar as provações, mas a vida de Abraão nos diz que a fé é construída, né? Não é uma coisa que acontece do dia para a noite, né? Esse chamado de Deus para viver por fé, que é feito a Abraão pelo ler-lerá no capítulo 12, depois no capítulo 22, não é algo que surge do nada na nossa vida, né? Deus nos convida a caminhar por fé em várias situações aparentemente pequenas, para que no grande momento de prova nós possamos estar prontos. É aquilo que a gente estava conversando no início, né, pastor? Tem que ter lastro. Para confiar em alguém, você tem que ter lastro. Isso é tempo.
Isso exige tempo, convivência, dia a dia, evidências. Agora, uma coisa tem que ser bem clara quando nós falamos sobre Abraão, porque os judeus na época de Paulo já confundiam. Os judeus diziam que Abraão, ele era o pai da fé porque ele simplesmente teve atos de justiça ao praticamente sacrificar Isaque. Paulo, quando ele trabalha a questão das obras da lei em Gálatas, ele diz no capítulo 3, falando um pouquinho sobre Abraão, vamos dar um pulinho lá em Gálatas 3, verso 6, ele diz assim, pastor Roger, é o caso de Abraão que creu em Deus e isso foi lhe imputado por justiça. Sabeis, pois, que os que são da fé que são filhos de Abraão. Paulo não está citando Gênesis 22 como os judeus de seus dias faziam. Ele está citando Gênesis 15, verso 6, quando Deus reaparece a Abraão depois dessa caminhada, promete a terra, promete o herdeiro, e diz o verso 6, creu no Senhor, então, Abraão, e isso lhe foi imputado por justiça. Isaque não havia nascido, não tinha nem como sacrificar Isaque. Ou seja, quando que Abraão se torna o pai da fé? Quando ele crê naquilo que ele não tinha visto. Deus já havia dado evidências, porque ele havia caminhado com Deus, como você muito bem colocou. Mas a fé aqui não veio pelo ato de sacrificar Isaque, praticamente. Veio por crer antes de tudo acontecer. E o fato de ele ter confiado na palavra de Deus, é interessante que apenas tem o seu ápice no capítulo 22. Mas ele creu antes, e a lição traz um paralelo interessante, que quando Deus se manifesta para Abraão e diz, você vai ser pai, ali Deus já estava operando o milagre de trazer vida da morte, porque para um homem da idade dele era impossível, ele não poderia comunicar vida, uma vez de que, mesmo sendo idoso, embora a gente saiba posteriormente que ele foi pai, mesmo depois da morte de Sara e assim por diante, mas você analisa, especialmente pelo fato de que ele dependia da sua esposa Sara, e essa realmente era estéril. E aí você vê que Deus, ele traz vida da morte. Ele traz vida da morte. Ou seja, onde não havia mais possibilidade de vida, Deus faz com que uma criança seja gerada. E essa confiança na palavra de Deus foi tão forte, que quando Deus diz, vai e sacrifica o teu filho, ele tinha confiança, o livro de Hebreus traz isso claramente, ele confiava de que Deus iria fazer com que o seu filho ressuscitasse dos mortos. Veja o nível da confiança que aquele homem teve em Deus, de crer antecipadamente, sem nenhum tipo de evidência de historicidade no passado, de que fosse possível isso, porque não há relatos de que antes desse feito poderia ter tido algum tipo de ressurreição na história, mas ele cria como o primeiro a vivenciar isso, de que Deus ressuscitaria o seu filho, por isso que ele vai adiante. Ele tem fé de que se o pedido é ilógico, mais forte do que o pedido ilógico é o poder daquele que o mandava, Deus. E a grandeza daquele que o tocava, e ele confiava nesse Deus. Você falou da caminhada, tão importante a caminhada, não é? Enoque andava com Deus, né? Nesse sentido de comunhão. O milagre na vida de Abraão não aconteceu no Monte Moriá, aconteceu na caminhada até lá. Ellen White confirma isso. Abraão sabia distinguir que era Deus quem tinha falado a ele. Ele sabia ouvir a voz de Deus. E o milagre aconteceu na caminhada porque quando eles chegam no pé do Monte Moriá, Abraão olha para os seus servos e diz assim, fiquem aqui, eu e o menino iremos adorar, e havendo adorado, nós dois voltaremos. Ou seja, mesmo antes de subir no Moriá, mesmo antes de ver o cordeiro preso entre os galhos, Abraão disse, nós vamos voltar. E aí Paulo fala aqui em Hebreus, porque ele sabia que Deus tinha poder para restaurar Isaque das cinzas. Que coisa incrível. Bom, o tempo vai avançando e a gente tem que falar de outros personagens. Moisés, pastor Wanderson, é aquele que aparece na sequência como o que crê no invisível. E o chamado de Moisés, a vida de Moisés nos mostra isso, porque ele abdica de muita coisa para caminhar com Deus. É interessante que os pais de Moisés eles já demonstram fé, porque eles escolhem desafiar um decreto real, e contra esse decreto eles escolhem gerar, eles escolhem trazer ao mundo quando havia uma proibição de que isso acontecesse. Aí, a mãe de Moisés, ela por fé, escolhe confiar que Deus preservaria a vida do seu filho, quando coloca ali Joquebede, o seu pequenino filho naquele cestinho e o joga ali no Nilo. Depois, posteriormente, você vê Moisés abdicando de ser chamado filho da filha de Faraó. Porventura, isso nos dá a ideia de que ele poderia ser o rei? Eu acredito que sim.
embora a evidência não seja extremamente clara na Bíblia, mas se você pega a ideia que é trazida no Espírito de Profecia e com a possibilidade histórica, quando você analisa o contexto em que ele nasceu, o que havia ali no Egito, a possibilidade de ele ser o próximo faraó era muito grande. E ele troca toda a glória terrestre por uma caminhada de sofrimento, né? Troca o trono do Egito, né? A posição mais elevada no Egito, pelas poeiras do deserto, caminhando com um povo rebelde, porque ele percebe uma glória superior em ser submisso a Deus e trocar a glória terrestre pelo reconhecimento e a glória divina. É uma vida impactante a vida de Moisés. A vida de Moisés é significativa para todos nós, né, pastor? Abandonar o Egito, o império do mundo, que por milhares de anos dominou o mundo, e há evidências de que Moisés poderia ser o cabeça do Egito, assumir o trono do Egito, e trocar os prazeres transitórios, né? É a expressão que Paulo usa, eu gosto dessa expressão, os prazeres transitórios. Há prazeres nesse mundo? Há prazeres. Mas aí o Lewis diz assim, né? Eu acho que é aí que é a sacada da vida de Moisés, né? Que Moisés percebe isso num dado momento. Ele diz tudo aquilo que não é eterno é eternamente inútil. Então Moisés olha para a glória do Egito, é uma glória, mas é uma glória transitória. Há prazeres, mas prazeres transitórios. E você e eu, nós não fomos feitos para viver só 80, 90 ou 100 anos. Não é possível que Deus criou o corpo humano, a maravilha que ele é, só para isso. Nós somos feitos para algo mais, algo além. O Lewis ele completa esse pensamento dizendo assim, pastor Roger, se você pudesse ir ao mar e conversar com os peixes e encontrasse os peixes reclamando da água, o que você pensaria? Se eles dissessem, a água está molhada demais, salgada demais, você pensaria eles não foram feitos para esse ambiente. Seria a única razão para eles reclamarem do mar. Ele diz, se nós, com tudo que esse mundo nos oferece, ainda não estamos plenamente satisfeitos, falta algo, talvez seja porque fomos feitos para um mundo melhor. O curioso é que Moisés estava no Egito, mas não pertencia ao Egito. Fora criado pela filha de Faraó, mas era filho de Joquebede. Ele sabia que o reino dele era outro, que o povo dele era outro. E aí você tem uma comparação interessante, porque num dado momento você tem que escolher ser escravo. Você tem que abandonar o Egito pelo deserto. Mas ele sabia que havia uma pátria que ele esperava. E a pátria era muito mais do que a terrena. Eu acredito que o exemplo de Moisés na nossa vida, viu, pastor Roger, é exatamente a gente entender que existem as coisas efêmeras do mundo e que aquilo que não é eterno é eternamente inútil. E a gente trabalhar por aquilo que vai durar para sempre. É isso que nos faz dizer não, quando pela lógica a gente deveria dizer sim. Agora um ponto em cima do que você está dizendo, pastor, que é importante nós considerarmos é o seguinte. A nossa lógica espiritual nos possibilita ver a situação desta forma, mas nem sempre os nossos sentimentos vão ser coerentes com isso. E nós seremos tentados a entender que talvez essa troca não foi uma troca inteligente, especialmente quando a dor, quando o sofrimento, quando as dificuldades surgem e a gente pensa, será que está valendo a pena? Você percebe alguns homens de Deus que, em meio às adversidades, questionaram a realidade, ou até mesmo a fé que tiveram em Deus, como foi João Batista e tantos outros, no momento em que estava ali aguardando para ser posteriormente decapitado. E aí que vem uma cena interessante. Eu acredito que Paulo propositadamente colocou a vida de Moisés nessa galeria, porque Moisés, ele trocou a glória proposta pelo homem pelo sofrimento, ao escolher caminhar com Deus. E naqueles dias em que Paulo fez esse discurso, o livro de Hebreus, muitos cristãos estavam sofrendo. Quantos não deveriam estar presos, sendo talvez separados de familiares, coagidos? E é como se Paulo estivesse dizendo o seguinte, se esta troca, na perspectiva sentimental, não for interessante e válida, olhe para Moisés. Ele trocou a lógica de uma vida fácil e glamurosa pela tristeza de uma caminhada com dores e sofrimentos no deserto. Mas essa troca não passou desapercebida com Deus. Ele foi recompensado por ela. E vocês também serão. Talvez no momento do sofrimento você não consiga entender como será majestoso o momento em que Deus te recompensará. E de repente eu estou conversando com alguém que está caminhando com Jesus, está passando por problemas, dificuldades. Eu queria apelar ao seu coração, para você não desanimar. Porque eu me lembro de Romanos 8, verso 18, quando Paulo diz, porque para mim eu tenho por certo que os sofrimentos desse mundo presente
não podem ser comparados com a glória em que nós há de ser revelada um dia. Que coisa linda, né? Saber que um dia Deus vai revelar essa glória. Nós temos mais personagens aqui. Eu estou sabendo aqui no ponto que o tempo está quase estourando, então eu queria avançar um pouquinho mais para a gente analisar Quando é bom, dois personagens rápido, né? aqui, né? Raabe, ela tem uma história incrível, né? Porque ela é literalmente a pessoa improvável na genealogia, né? Talvez mais majestosa, é aquela que traça aqui na humanidade a sequência, né? Através do tempo, a sequência genética que receberia o Messias. E Raabe é o tipo de pessoa que você não espera ver lá em Mateus capítulo 1, mas está lá Raabe. Como é que a gente explica isso, pastor Vannes? Pastor, a gente comemorou agora no dia 8 de março o Dia Internacional das Mulheres, não é? Não precisaríamos ter um Dia Internacional das Mulheres se todos os dias elas tivessem respeito, tivessem oportunidades. Isso ainda revela a desigualdade desse mundo, né? Oscar Wilde, ele disse que a história de opressão que as mulheres enfrentam no mundo é uma das histórias mais injustas porque é a história do mais fraco oprimindo o mais forte. O que ele quer dizer? As mulheres são bem mais fortes, bem mais resistentes, e os homens, nesse sentido de passar agruras, bem mais fracos, e sempre oprimiram a mulher na história. E aqui eu vejo uma mulher, pária da sociedade, marginal, vivia na margem, literalmente na margem, porque ela vivia no muro. Gente, quem que vivia no muro? Os mais pobres, aqueles que não tinham valor. Quando o inimigo atacava, o muro era a primeira parte que caía. E se não conseguisse invadir a cidade, quem morava no muro ainda morria. Eram pedras, eram lanças. Raabe estava ali. E essa mulher se torna um exemplo de fé no Antigo Testamento e Paulo a usa no Novo. E veja, muitos outros personagens, mesmo homens que eram tão contados na época, ele só menciona. Mas Raabe, ele se detém. No momento que ele vai falar de vários heróis, ele diz, pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz os espias. Raabe, ela é o exemplo daquilo que não viu, mas creu. Daquele que não viu, mas creu. Ela não viu o mar se abrir. Ela não viu o maná cair. Ela não viu a coluna de fogo, a nuvem. Ela não viu. Mas o que ela diz para os espias, pastor Roger? Nós temos ouvido evidências que Deus abriu o mar, que Deus tem guiado vocês. Faz 40 anos que a gente espera vocês e eu não quero morrer. Eu creio no Deus de Israel. Eu confio no Deus de Israel. E aí mostra que mesmo aqueles que têm pouco conhecimento, mas se agarram naquilo que eles têm de informação e são sinceros naquilo que eles creem, sinceros no pouco que acreditaram, Deus pode alcançá-los. E Raabe não só é salva, como ela faz parte da linhagem do Messias. Que privilégio. E é muito legal quando você olha para a vida de Raabe, você percebe o seguinte: enquanto os seus compatriotas estavam ali tomados pelo terror, ela trocou o temor pela confiança. Ela arrisca a própria vida ao amparar e proteger aqueles dois espias, porque na verdade ela está entendendo que o futuro dela só teria sentido se fosse colocado nas mãos do Deus de Israel. Que coisa impressionante. A postura que ela tem é uma postura que você não esperaria de uma mulher desprezada. Se hoje em dia as mulheres muitas vezes não têm o mesmo nível igualitário de reconhecimento social que os homens, de maneira muito injusta, diga-se de passagem, se hoje em dia uma mulher prostituta é vista por muitos como apenas um objeto de prazer, imagine naquele tempo. Ela não era praticamente nada aos olhos de uma sociedade que com certeza não tinha os mesmos critérios, né, de justiça social como nós temos hoje. Agora, pensa numa pessoa como essa, que escolhe se colocar nas mãos de Deus, confiar em Deus, e que é escolhida por Deus para ser, talvez, um instrumento para estabelecer na terra a linhagem do Messias. Isso me mostra o que Deus nos mostra através da sua graça, de que os feitos deles não se manifestam na nossa vida não por merecimento. Os feitos de Deus na nossa vida se manifestam por aqueles que escolhem aceitar esse favor imerecido. E eu entendo que esse pensamento também que a gente ouve muito, de que Deus não escolhe os mais capacitados, mas aqueles que são disponíveis, que são por ele usados, utilizados. Eu me vejo isso na perspectiva de Raabe, porque pela fé ela ouviu, ela creu, ela obedeceu e ela
através disso, ao aceitar pela fé, a existência de um Deus poderoso, ela recebe a graça. E aqui vem uma coisa interessante, né, pastor? A fé nos possibilita ver a graça de Deus, porque a vida de Raabe nos manifesta essa graça. Eu até tenho uma mensagem que eu gosto de pregar ali, de Mateus capítulo 1, que nos mostra a graça de Deus manifestada na vida dessas pessoas que foram ali colocadas como marcos, né, na linha genealógica do Messias. A graça de Deus, ela vem como um grande presente. Eu acho que o grande presente não é necessariamente a gente esperar andar na cidade santa, conhecer as mansões que Deus preparou, mas é desde agora desfrutar dos benefícios da graça. Eu sempre falo, pastor Roger, que a gente tem que separar na teologia o que é vida eterna de eternidade. Vida eterna é uma pessoa, eternidade é um tempo no qual essa pessoa vai nos levar. Vida eterna é Jesus. E nós podemos viver desde agora, ao lado dele. Você e eu, nesse mundo, com doenças, com injustiça, com desigualdade, com machismo, com preconceito, com racismo, tudo de ruim desse mundo, nós ainda podemos experimentar a vida eterna agora, porque vida eterna é Jesus. Vida eterna é uma pessoa. E a vida eterna é esta, diz João 17,3, que conheçam a ti e a Jesus a quem enviaste. Então, esse é o sentido, de fato. Quando você olha para a vida dessas pessoas que foram mencionadas na Bíblia, e você entende que nós também temos que empreender essa jornada de fé, sermos heróis da fé, é a galeria dos heróis da fé, nós temos que ser heróis da nossa própria jornada, você vai começar a entender que a história nunca foi sobre eles, foi sobre nós. Nós somos Abraão, Moisés, Raabe, são marcos na história para nos dizer, Deus também convida você, como convidou Abraão a abandonar sua terra, talvez ele convide você a abandonar algumas coisas. Como ele chamou Moisés para crer em glórias maiores do que aquilo que você tem, crer em coisas maiores. E como chamou Raabe, que ninguém dava valor, alguns de nós que o mundo não dá valor nenhum, para mostrar o valor que nós temos em Deus. A história sempre foi sobre nós. E tem um ponto aqui importante também para nós pensarmos, né? A lição até enfatiza isso, que há um crescendo de personagens que são colocados nessa listagem, de repente entra a figura de Raabe, Raabe é apresentada, e depois dela, Paulo diz, e que diremos, pois? Ele vai então, ou seja, a ideia que dá é de que há um crescendo e ela vem como o ápice, porque ela é o ápice da graça de alguém que pela fé tem sua vida totalmente redirecionada. É incrível ver o que Deus pode fazer com ela, que é colocada como sendo um marco decisivo até mesmo nessa listagem. Ela está ali no ápice. Mas tem outros personagens, você nos bastidores dizia de outros personagens, né? Ali Sansão e tudo mais, né? É legal também olhar esses outros personagens que são colocados. Sim. Rapidamente, pastor, uma pinceladinha antes de nós fazermos o encerramento. O verso 32 sobre fala, Sansão. Né? O verso 32 fala de diversos heróis, não é? Tem vários aqui, eu queria só destacar Sansão. Por quê, pastor? Sansão, ele tinha tudo para dar certo e deu tudo errado. O camarada foi escolhido desde o ventre, tinha bênção, ele tinha toda uma promessa, separado, né, numa condição especial. E Sansão erra o tempo todo. Em desobediência aos pais, um menino mimado, toca no corpo de um morto que ele não podia, de animais mortos, come do que não podia, se relaciona com quem não podia, e até chega um ponto, né, porque Sansão em hebraico é pequeno sol, pequena luz, que ele se relaciona com Dalila, que significa noite, né? Delilah é noite. A luz com a noite, não é? A luz com as trevas. E por último, o ato de cortar o cabelo, que na verdade era abandonar o voto dele com Deus, o Espírito Santo sai dele. Ele nem percebe. E Sansão está perdido. Cego, aquele que era luz não pode enxergar. E no final da vida se arrepende, e a porta da graça está aberta para ele, e Deus o perdoa. Então eu gosto de pensar em Sansão, porque se ele não estivesse aqui nessa lista, talvez eu pensaria em homens que praticamente quase sempre acertaram. Embora a gente saiba que eles tiveram erros, você mencionou, a gente tem uma tendência a olhar para a vida perfeita deles no caminhar com Deus. E mesmo Raabe, alguns podem dizer, ela era errada até aqui. A partir do momento que ela passou a caminhar com Deus, uma vida de perfeição. Mas quando eu olho Sansão, é um cara que caminhou com Deus e caiu o tempo todo. E ainda assim, pela misericórdia de Deus, Deus pôde salvá-lo. E a impressão que eu tenho nesse herói da fé, já que menciona outros heróis, é que a despeito de você que está nos assistindo ter errado, abandonado a carreira cristã, Deus quer te trazer de volta. Se houve salvação para Sansão e esperança para ele, existe para a gente também. Que lindo isso, né? Há esperança para você e para mim em Cristo Jesus. E é sobre Jesus que nós vamos terminar esta lição falando dele e como nele
faz todo sentido a fé que nós temos em Deus, porque Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Eu diria que o capítulo 12 é uma construção linda, maravilhosa, mas não faria sentido sem o capítulo, ou melhor, o capítulo 11, mas não faria sentido sem o capítulo 12, porque no capítulo 12 diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso, de todo o pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Ao olharmos para o passado, essas referências temporais que Deus nos deu, homens e mulheres que pela fé caminharam com o Senhor, nós somos agora levados a entender que se isso foi possível, é porque por detrás deles, trabalhando neles, existe uma rocha ainda mais sólida, que fez com que eles pudessem ter essa vida de fé. E essa rocha é Cristo Jesus. A nossa vida ela tem que ser construída em Cristo. E eles, mesmo antes da encarnação, já podiam desfrutar de uma intimidade diferenciada com o Verbo, porque o Verbo ele se fez carne, né, há cerca de 2000 anos atrás. Mas antes mesmo de se fazer carne, o Verbo já acompanhava estes heróis da fé. E os heróis da fé não foram apenas aqueles que viveram lá no passado, no Antigo Testamento. Deus teve os seus heróis durante o momento ali da encarnação de Cristo, no início da igreja, durante toda a Idade Média. Nesse tempo final da história, Deus tem e ainda levantará os seus heróis, mas estes heróis têm algo em comum. Caminham olhando para Cristo Jesus. Em Jesus, nós podemos crer, porque Ele é o autor, Ele é o autor, Ele é o precursor, Ele é aquele que nos dá a base da fé. Ele é também o centro da nossa vida, porque a vida de Jesus perfeita nos possibilita entender que a nossa vida suja pelo pecado será substituída pela vida dele. Isso é justiça imputada. A vitória de Cristo vai ser colocada por nós mesmo sem termos o merecimento. E por fim, Jesus Cristo nada mais é do que a razão suprema da nossa fé. Porque é nele que tudo faz sentido. Tire Jesus da história, tire o Calvário, tire a ressurreição, tire a sua ministração sacerdotal, tire o seu retorno glorioso como rei e você verá que nada sobra para nós aqui nesse mundo. Ele é a base de tudo. E que bom saber que Jesus é a base central da nossa fé. Nos tempos bíblicos, os corredores de maratona costumavam correr pelados, né? As roupas eram pesadas, as sandálias, não existiam tênis como hoje aí, que eles têm para correr aí, especiais para esse tipo de esporte, específicos. Então eles costumavam correr nus, se desvestiam de todo o peso. E Paulo diz assim, ao entrarmos na corrida da fé, vamos retirar o peso que nos embaraça, aquilo que nos atrapalha, e olhar para Cristo. Pastor Roger, tem um livro que eu gosto muito, do Joseph Campbell, se chama O Herói de Mil Faces. Ele fala de Jesus sem falar de Jesus. E ele diz assim, ao propormos correr a nossa história de fé, caminharmos a nossa caminhada de fé, não precisamos nem mesmo nos arriscar sozinhos na história, pois os heróis de todos os tempos já estiveram à nossa frente. O labirinto é bem conhecido, só temos que seguir os passos do grande herói. E aí ele diz assim, e onde nós pensávamos que iríamos encontrar algo abominável, encontraremos um Deus em forma de homem. E onde nós pensávamos que teríamos de matar alguém, vamos perceber que temos que matar nós mesmos. E quando pensávamos em viajar para fora do planeta, entenderemos que teremos que viajar para dentro da nossa existência. E onde pensávamos estar sozinhos, estaremos na presença de todas as testemunhas que caminharam antes de nós. Que coisa incrível. Saber que pela fé é possível caminhar como estes do passado caminharam, certos de que a mão do Senhor estava com eles. Eu quero convidar você, no final desse estudo, a olhar para Jesus. Como pastor, ao longo de todos esses anos no meu ministério, eu tenho visto, infelizmente, algumas pessoas que ficaram pelo caminho. É muito triste você perceber que alguém abandona a fé. É muito triste você conviver com realidades que nos cortam o coração. Quando você percebe alguém que estava ali servindo ao Senhor, participando da escola sabatina, como um líder da igreja, de repente entregue, vendido ao pecado, sem esperança, caminhando longe de Deus. E a grande pergunta, por que que isso acontece?
eu tenho um pensamento muito firme com relação a isso. Creio que quando alguém abandona o Senhor, é porque em algum momento deixou de olhar para Jesus. E quando alguém deixa de olhar para Jesus, ele pode encontrar na igreja as razões para abandonar o Senhor. Quando alguém deixa de olhar para Jesus, pode encontrar na Bíblia motivos para abandonar o Senhor. Quando alguém deixa de olhar para Jesus, pode encontrar na família motivos para largar a mão de Deus. Quando alguém deixa de olhar para Jesus, esta pessoa pode até mesmo olhar para si mesmo e encontrar na sua necessidade de autoafirmação, de busca por prazeres, motivos para abandonar o Senhor. Portanto, não há segurança se os nossos olhos não estiverem voltados e fixados apenas em Cristo Jesus. Você tem olhado para Jesus? Ele tem sido o centro da sua experiência religiosa. Jesus Cristo é o que te motiva a acordar todo dia e sair para as batalhas, provações, tendo a certeza da vitória. Eu quero, a cada dia, confirmar meu desejo de caminhar com Jesus e estar sempre olhando para Ele. E talvez esse seja o seu grande desafio também, olhar para Jesus. E reafirmo aqui, estamos vivendo num tempo em que se nós não olharmos para Jesus, se não contemplarmos a face de Cristo a cada dia, poderemos ficar pelo caminho. Eu não quero ficar pelo caminho, eu espero que você também não queira. E deixo para você o desafio, especialmente para você que é professor da Escola Sabatina, que você trabalhe com aqueles que estão ao seu lado e que sua vida seja um imã que atraia o olhar das pessoas para Cristo Jesus também. Posso olhar por você? Posso orar por você nesse momento? Eu quero apenas, antes da oração, destacar que tudo aquilo que nós estamos conversando é disponibilizado num resumo e que você tem acesso através do link de descrição que está no YouTube e no Facebook. E desafio você a não apenas ler esse resumo, também compartilhar com mais pessoas. Logo teremos nosso próximo encontro, mas não podemos encerrar o mesmo sem um momento de conversa com o nosso Deus. E essa conversa é possível porque Jesus é o nosso intercessor. Então feche os seus olhos. Obrigado, Senhor, porque em Jesus há esperança e salvação. Obrigado porque, tendo o nosso olhar firme em Cristo Jesus, nós podemos caminhar pela fé, tendo a certeza da vitória, tendo a certeza de que a experiência desses grandes homens do passado, de Abraão, de Moisés, de Raabe, de Sansão, tudo isso será possível ser vivenciado de certa forma por nós também, na nossa própria trajetória, porque escolhemos olhar para Ti, escolhemos olhar para Jesus, assim como de alguma forma eles também olharam no passado. Nos prepare para as dificuldades, para as lutas, mas que a recompensa que eles tiveram de serem colocados na galeria dos heróis da fé, possa também ser a nossa recompensa, de estarmos na galeria dos heróis da fé que receberão a coroa da vitória quando Cristo voltar. Receba-nos com o Teu amor, com a Tua graça nesse momento e oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida. Que a mão do Senhor esteja contigo e até o nosso próximo encontro na semana que vem.